Olá, pessoal, né? Estamos passando um momento bem complicado. Espero que todos vocês estejam muito bem. Essa é uma ferramenta nova, né, para mim. Acredito que também para muitos de vocês. E aí, né, nós estamos em momentos diferentes do conteúdo, tá? Para as turmas da manhã e da noite. Ambas estão vendo processo inflamatório, nenhuma das duas chegou ainda em processo cicatricial, né, ou regenerativo, né, a parte de reparo propriamente dito do tecido. Então, eu vou fazer uma pincelada bem rápida sobre a parte introdutória e a gente começa de um ponto comum que seja bom para as duas, tá certo? Para ninguém sair prejudicado, e aí todo mundo vê. Se aí você já viu, né, já está dominando bem essa parte do conteúdo, tu pode avançar o vídeo, ok? Bom, então, para que a gente continue sobrevivendo, né, nós precisamos eliminar alguns patógenos que vão estar diariamente em contato com o nosso organismo, né? A gente está vivendo uma pandemia. Para você conseguir sobreviver, né, ao coronavírus que causa a Covid-19, você precisa que teu sistema de defesa seja eficiente, suficiente para que deplete aquele corpo estranho. Então, para que a gente consiga sobreviver, a gente vai precisar tanto eliminar esses seres, seja ele um fungo, um vírus, uma bactéria, como a gente também precisa ser capaz de regenerar ou de cicatrizar os tecidos lesionados. A gente precisa reparar isso. Então, quando a gente tá lá na cozinha, faz um corte no dedo, quando a gente faz uma cirurgia plástica, arranca um dente, a gente precisa que aquele tecido que acabou de sofrer um trauma, né, uma lesão, ele precisa ser recuperado. E esse processo de recuperação, seja por um agente infeccioso, seja por uma lesão ao tecido, ele acontece decorrente de uma resposta do hospedeiro. Que resposta é essa? Uma cascata que desencadeia um processo inflamatório. Tá? Que nada mais é que o recrutamento das células de defesa até o local da lesão para que ocorra o reparo do dano. Entretanto, né, esse processo inflamatório, que é extremamente primordial para a nossa sobrevivência, né, cujo objetivo é eliminar o patógeno e recuperar, né, o dano, ele pode ser prejudicial ao nosso corpo. E ele vai ser prejudicial ao nosso corpo quando? Ele vai ser prejudicial quando esse processo inflamatório se estender por um longo período de tempo, tá? Então, para que essas células de defesa cheguem até o local da lesão, a gente precisa liberar mediadores químicos. O que são esses mediadores químicos? Vamos dizer assim grosseiramente, são substâncias que vão informar as tuas células de defesa para onde elas precisam se direcionar para reparar o tecido que acabou de ser lesionado. E essa sobrecarga de substâncias químicas lesiona os tecidos adjacentes normais. Então, próximo àquele tecido que acabou de ser lesionado, existem células saudáveis. E essas células saudáveis acabam recebendo essa sobrecarga, que se continuada por um período extensivo, pode levar ao processo de desenvolvimento de outras patologias, né? Como algumas doenças que tem aqui, o Alzheimer, lesão por esforço repetitivo, artrite reumatoide, né? Que decorrem dessas inflamações crônicas. Bom, e quem participa desse processo inflamatório? Quem participa são as células sanguíneas, tá? Dentro do sangue, nós vamos ter três principais componentes, né? Que são as plaquetas. As plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, né, os eritrócitos. Lembrando que tanto as plaquetas quanto os glóbulos vermelhos, a gente está falando de células anucleadas, tá? Já o outro tipo de componente presente são as células brancas, né? Os glóbulos brancos. E esses glóbulos brancos, eles são representados pelos leucócitos. Existem dois tipos de classificações quanto aos leucócitos. E essa classificação
é voltada para quê? Né? Já que ambos são células nucleadas. Bom, essa classificação varia de acordo com os grânulos hialinas e as formas, tá? Com relação aos grânulos, gente, o que são esses grânulos? São vacúolos, né, cheios de lisossomos. E esses lisossomos, eles são utilizados para fagocitar as células, né, sejam elas células mortas ou um agente infeccioso. Então, tua célula de defesa precisa fagocitar aquela bactéria que está lá no teu intestino quando você come algum alimento contaminado, né? Precisa fagocitar aquele fungo que apresenta lá na tua unha, né? Ou entre outro agente infeccioso. Então, de acordo com a presença ou ausência desses grânulos, nós vamos ter leucócitos granulados e leucócitos agranulados. Como granulados, nós temos os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. E os agranulados, nós temos os linfócitos e os monócitos, tá? E são esses monócitos que vão dar origem posteriormente aos macrófagos. Bom, e aqui, né, tem uma tabelinha mostrando também outros tipos de células que vão sendo formadas, né, e que colaboram nesse processo de defesa, tá? Eu coloquei porque vocês não viram ainda a imunologia, então só para vocês terem ideia quando cada uma dessas células elas podem atuar. Mas obviamente que esse tipo de informação eu não vou cobrar, tá? Isso aqui é mais a nível de conhecimento de vocês. Bom, então o que é inflamação, Hélida? Né? Uma inflamação nada mais é que uma resposta protetora, né? Principalmente do hospedeiro, que vai envolver quem? Que vai envolver os vasos sanguíneos e proteínas, com o objetivo de quem? De eliminar, né? Eliminar o dano e iniciar um mecanismo de reparo. Esse é o objetivo do processo inflamatório no teu organismo. Bom, então essa inflamação tem como resposta, tem como função, né, diluir o agente infeccioso, né, uma resposta protetora, destruir o agente infeccioso e neutralizar esse agente infeccioso. Também proteger, né, aquelas células saudáveis para impedir que elas também venham a ser danificadas, tá? Posteriormente ao processo inflamatório, a gente vai ter o quê? A gente desencadeia os mecanismos de reparo. O tecido acabou de ser lesionado, a gente vai lá, né, dar um start numa cascata inflamatória para fagocitar aquelas células ali mortas e depois construir um novo tecido. Então, isso é chamado de mecanismo de reparo. Entretanto, tanto o processo inflamatório quanto os mecanismos de reparo, eles são capazes de causar danos aos tecidos normais adjacentes. Bom, o processo inflamatório, né, ele é categorizado em dois principais momentos, tá? Lembrando que essa divisão, ela é mais uma divisão conceitual, porque na prática mesmo, essas duas fases, elas podem acontecer concomitantemente, ou seja, elas podem estar se sobrepondo, tá? A inflamação aguda é uma inflamação inicial, é aquela resposta rápida, tá? De curta duração. Então, assim que você se corta, assim que você vai arrancar o dente do teu paciente, vai fazer uma gengivoplastia, vai desencadear nele um processo inflamatório. E essa inflamação inicial é uma inflamação aguda, né? E quais são as primeiras células de defesa que vão participar desse processo de inflamação aguda? São os neutrófilos, tá? No caso da inflamação aguda, a lesão tecidual, ela vai ser leve e ela vai ser autolimitada, tá? E os sinais locais sistêmicos, eles são proeminentes. O que eu quero dizer com sinais locais sistêmicos proeminentes, né? As consequências desse processo inflamatório no indivíduo. Então, aquela dor, aquela vermelhidão, é o que a gente chama de sinais cardinais do processo inflamatório, né? As características decorrentes dessa inflamação, elas vão ser avantajadas, a ponto que o paciente ele consiga, muitas vezes, perceber aquilo, né?
a região que você acabou de levar uma pancada fica dolorida, quando você arranca aquele dentezinho, né, vai ficar uma região também de dor, isso é decorrente dessa inflamação aguda. E a inflamação crônica? A inflamação crônica, né, é um processo inflamatório, né, de início demorado, tá? Ela vai passar alguns dias para que isso aconteça. Então, aí quando chega lá no terceiro dia, né, no final do segundo dia, terceiro dia do processo inflamatório, a gente já começa a desenvolver uma inflamação crônica, que pode perdurar até por anos, a depender da patologia em questão. Já as células predominantes que a gente vai encontrar são os monócitos, os macrófagos, os linfócitos, tá? Nesse caso, a lesão tecidual, ela é acentuada e progressiva, né? Ela vai aumentando no decorrer do tempo. E os sinais locais e sistêmicos, eles são, né, menos proeminentes, né? Eles precisam ser sutis. Por que isso? Imagina um processo inflamatório, uma doença inflamatória que perdura por anos, né? Se ela for proeminente, ou seja, se ela for, né, avantajada, digamos assim, imagina a qualidade de vida do teu paciente, como vai ser dificultada, né? Porque aquele processo dolorido, edemaciado, avermelhado, vai ficar por anos. Então, o teu corpo, sabidamente, diminui esses sinais. Bom, mas quem que vai, né, ativar tanto esse processo inflamatório na sua fase aguda quanto na sua fase crônica? Quem é responsável, né, por ativar esse processo inflamatório são os mediadores químicos, né? São eles que vão estimular, inclusive, a liberação de outros mediadores até alcançar a célula-alvo, até alcançar o tecido que acabou de ser lesionado, certo? E a maioria desses mediadores químicos, né, ele tem potenciais danosos. Então, quando a gente tem uma inflamação a longo prazo, as células normais, elas ainda são mais prejudicadas, né? E aí nós vamos ter duas classificações com relação a esses mediadores químicos, que são os mediadores químicos derivados das células e os mediadores químicos derivados das proteínas plasmáticas, tá? Quem são esses mediadores químicos derivados de células? As aminas vasoativas. Como principais representantes das aminas vasoativas, nós temos a histamina e a serotonina. Gente, existe uma variedade imensa de mediadores químicos, tá? Só que não cabe aqui a gente relatando todos os mediadores químicos, né? Isso a professora de imunologia vai dar de forma mais geral para vocês, porque senão a gente sairia do nosso foco aqui da nossa disciplina, certo? E os mediadores químicos derivados de proteínas plasmáticas, nós vamos ter quem? O sistema complemento, o sistema das cininas e o sistema de coagulação. Cada um desses sistemas, eles vão sendo ativados a depender de quê? A depender do momento, a depender do tipo de tecido que foi lesionado. Vou fazer aqui, vou tentar fazer. É uma ferramenta nova, tá? Para mim também, gente. Estou me adaptando a ela. Deixa eu tentar fazer aqui um esqueminha. Cadê? Caneta. Pronto. Então, aqui nós temos vaso cheio de células, ok? E aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Nós temos tua pele, tá? Cheia de pelo. Que acabou de ser lesionada, tá? Então, essa lesão que aconteceu nesse vaso, que aconteceu nesse tecido, ele precisa ser reparado. Então, como é que ele vai ser reparado? Existem os sensores que estão presentes aqui na tua pele, nesse tecido epitelial, que vão perceber essa agressão que acabou de acontecer.
Esses sensores vão ativar quem? Vão ativar os mediadores químicos. Esses mediadores químicos vão fazer o quê? Vão aumentar essa parede desse vaso. Então, vai acontecer uma vasodilatação. Essa vasodilatação, ou seja, o aumento do calibre desse vaso, vai permitir uma diminuição da pressão arterial. O sangue ele vai passar mais lentamente, favorecendo quem? Favorecendo que as células, se elas estão passando mais lentamente, elas consigam migrar do sangue para o tecido que acabou de ser lesionado. Mas para que elas consigam sair daqui, essa parede do vaso, ela precisa estar o quê? Sensível, ela precisa estar permeável, ela precisa permitir que essas células de defesa alcancem a lesão. Para que comece o quê? Para que comece a fagocitar aquelas células que acabaram de morrer e que inicie o processo de mecanismo de reparo. Então, os mediadores químicos são extremamente importantes, porque são eles que vão causar tanto essa vasodilatação quanto essa permeabilidade da membrana e vão direcionar quem? As células de defesa até chegar ao local dessa lesão, certo? Então, quem que a gente vai ter como os principais, né, componentes dessa resposta inflamatória? Nós vamos ter como os principais componentes as tuas células de defesa. Então, o que é que acontece? No momento que acontece uma lesão nessa parede desse vaso, a gente vai ter, né, os sensores presentes na pele, vai perceber essa lesão e vai ativar quem? Os mediadores químicos. Os mediadores químicos têm como objetivo recrutar as células de defesa até o local da lesão. Mas para que eles sejam recrutados, né, a gente precisa da ativação desses mediadores, para que eles cheguem até o local e comecem a reparação do dano. Tá? Então, essa foto aqui, na verdade, é só uma foto geral, né, do que vai acontecer de todas as células que vão estar envolvidas e que a gente vai estudar detalhadamente. Bom, então esse processo inflamatório, ele vai acontecer em 5 etapas. Anota no teu caderno. É o que a gente chama de 5R. Por que 5R, Hélida? Porque os principais verbos que controlam essas etapas começam com essa letra. Nossa Senhora, que interessante. Bom, brincadeiras, né? Então, o que acontece? A gente vai ter como primeira etapa o reconhecimento do agente lesivo. Quem que reconhece o agente lesivo? Quem que reconhece aquela bactéria que acabou de entrar no teu corpo? O vírus, o fungo, que reconhece que o tecido foi lesionado, levou um corte, um mosquito te pegou. Quem reconhece isso são os sensores. Então, a primeira etapa é a gente reconhecer, né, o nosso organismo reconhecer que tem algo causando um dano. A segunda etapa desse mecanismo é o recrutamento. Então, a gente tem o recrutamento das células de defesa até o local da lesão. A terceira etapa, a gente vai ter a remoção do agente. Que agente? A remoção do agente infeccioso, a remoção das células mortas, né, que acabaram de ser danificadas pela pancada que você levou, pelo corte que aconteceu. E a quarta etapa a gente tem como regulação, ou seja, o controle da resposta, né, o controle imunológico. E posteriormente a última etapa é o reparo, a resolução, o novo tecido que vai ser formado, seja ele um tecido idêntico ao tecido de origem ou um tecido diferente, né? Se você está aí olhando para seu braço, para sua perna e está vendo aquela cicatriz, né, que é diferente do tecido ao lado, do tecido adjacente, é porque aí não é um processo de regeneração, o tecido está diferente. Quando o tecido ele é diferente, a gente vai ver mais para frente que isso não é regeneração, é cicatrização, tá? Mas a gente vai ver mais para frente. Então, o processo inflamatório, ele vai acontecer em 5 etapas. Quais são elas? Reconhecer, recrutar, remover, regular e reparar. Então, reconhece o agente lesivo, recruta os leucócitos, remove o agente infeccioso, remove as células mortas, regula a resposta e repara o dano, tá? E aí eu disse a vocês que esse processo inflamatório vai iniciar
como uma fase aguda ou crônica, gente? Aguda, né? Aquela resposta imediata é uma inflamação aguda. E decorrente dessa inflamação aguda que eu mencionei, cujos sinais eles são proeminentes, eles vão acontecer, né, 5 consequências, que a gente chama, né, dos 5 sinais cardinais. Não são os sinais proeminentes do processo inflamatório agudo. Qual é o primeiro sinal cardinal que a gente vai encontrar? O primeiro sinal cardinal é o calor. Por que acontece o calor? Eu falei para vocês que quando os mediadores químicos são ativados, são liberados, né? Eles permitem a vasodilatação. Então, se o calibre do vaso aumentou, então agora chega mais sangue. O sangue, nós somos seres homeotérmicos. Então, o primeiro sinal cardinal que aparece é o calor, tá? O segundo sinal cardinal, o sangue é que cor? Rosa, azul, vermelho. Então, o segundo sinal cardinal é a vermelhidão, é o rubor que vai acontecer decorrente desse aporte sanguíneo maior. E aí eu falei para vocês que os vasos sanguíneos, ou que os mediadores químicos tornam a parede do vaso mais sensível, mais permeável, para permitir que as células de defesa saiam do sangue e migrem para onde? Migrem para o tecido. Então, essa permeabilidade, essa saída dessas células de defesa, além das proteínas plasmáticas que também começam a sair, vai levar a um inchaço, leva ao edema, terceiro sinal cardinal. E aí a gente tem como quarto sinal cardinal a dor, né, decorrente dessa inflamação aguda. E posteriormente a perda de função daquele tecido. Por quê? Porque o tecido ele precisa, acabou de ser lesionado, as células foram danificadas, elas perderam sua função, vão ser o quê? Fagocitadas. Para quê? Para que o novo tecido ele seja feito, tá? Então, como consequência dessas alterações vasculares e como desse recrutamento das células de defesa através da permeabilidade da membrana, a gente vai ter os 5 sinais cardinais. Quais são? Calor, rubor, edema, dor e perda de função. Aqui tem uma imagem, olha para cá. Olha essa imagem que tu consegue perceber, né? Tu não levou a queimadura agora, mas só de olhar essa imagem, tu já consegue sentir tudo. Tu consegue sentir o calor, né? Consegue ver o rubor, o edema aqui, ó, nem se fala, né? Como um todo, mas aqui obviamente tá maior. A dor, que é grande, né? Aqui no caso é uma queimadura, e a perda de função que vai gerar em todo esse tecido que posteriormente vai ser o quê? Reparado, tá? Então, na inflamação aguda, a gente vai ter o recrutamento dos leucócitos e também, por consequência, das proteínas plasmáticas com o objetivo de remover o agente infeccioso, de remover de digerir, né, de remover também aquele tecido morto. Então, quais são os principais componentes que a gente encontra nessa inflamação aguda? São as alterações vasculares e os eventos celulares. Bom, então esses dois componentes, né, que é a alteração vascular e a alteração da permeabilidade, recrutamento dos leucócitos, eles vão se dar, né, em subetapas. Então, o que são alterações vasculares, né? A alteração vascular ela se baseia no principal ponto que é a vasodilatação. Aqui está mostrando nessa imagem, olha para cá. Nessa imagem a gente está vendo um vaso, né, normal. Olha a quantidade de células de defesa, bem menor. E aqui a gente está mostrando um tecido que acabou de ser alterado e desencadeou um processo inflamatório. Percebe que a vasodilatação aumentou o calibre desses vasos e começou a ter o quê? Também um evento celular concomitantemente. Por quê? Chegou mais quem? Chegou mais leucócitos, chegou mais células de defesa. A gente também vai ter o quê? A alteração na parede, né? Aumenta a permeabilidade. Para que isso? Para que essas células de defesa que estão no sangue consigam migrar para onde? Consiga migrar para o tecido
lesionado, tá? E para que ele migre, precisa ocorrer a ativação das células endoteliais. O que é célula endotelial? Olha para cá que eu vou tentar aqui, né? Deus nos ajude, fazer um desenho. Cadê? Caneta. Pronto. Então, imagina que isso aqui é um vaso. As células endoteliais, gente, são essas células aqui, ó. Nossa. Essas células que recobrem a parede desse vaso, tá? São células que recobrem a parede do vaso. Elas precisam ser ativadas para que ocorra a adesão dessas células de defesa e elas consigam migrar do sistema circulatório até o tecido, né? Então, a gente, depois dessa migração, ou seja, depois que essas células de defesa começam a migrar até esse tecido lesionado, vai ocorrer o acúmulo delas no local da lesão, fazendo com que ocorra o quê? A fagocitose desse agente invasor, a eliminação desse agente invasor, ou a fagocitose de quem? Das células mortas, tá?